E rapaziada, então dando continuidade aí em oftalmologia, eu vou falar um pouco dos erros de refração ou as doenças refratárias, tá? Do olho. São causas muito comuns, né? São doenças que a gente fala bastante no nosso dia a dia. Então, por isso que é bom a gente saber pelo menos o básico aí do que se trata, né? Essas doenças. Já que elas são doenças, como eu falei, são doenças que no dia a dia a gente ouve muito. São uma das principais causas de uma pessoa ir ao oftalmologista, né? E são doenças bem complexas, não vou falar tudo sobre elas, vou falar só o básico, né? Então, para eu relembrar um pouco aqui. Bom, então, como vai ser as principais doenças refratárias que a gente tem? É a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, a presbiopia e a ambliopia. A presbiopia e a ambliopia, a gente não ouve falar tanto, né? Mas elas também são doenças refratárias, bastante conhecidas, né? Mas não tão faladas no nosso dia a dia. E elas estão relacionadas muito com a idade. Eu vou mostrar para vocês que a presbiopia ela normalmente está relacionada com a idade avançada e a ambliopia normalmente está relacionada com a idade com, com a idade inicial, né? Com aquela até os 7 anos de idade. E aí a hipermetropia, a miopia e astigmatismo, eles são mais recorrentes, né? A gente ouve bastante sobre eles. A miopia e o astigmatismo mais do que a hipermetropia ainda, né? Bom, antes de a gente explicar então, eu estou falando das doenças refratárias, né, de modificações que a gente tem na parte da refração do nosso olho, que vai causar algum problema nosso, né, algum problema na visão. Mas o que vai ser a refração? Bom, a refração ela é a capacidade do olho de convergência, ou seja, o olho ele tem a córnea, que nem lá eu falei na parte da anatomia, e o cristalino. Essas duas estruturas têm a função de fazer a convergência, de fazer a refração e levar o foco até a retina. Tá? A gente sabe que a retina fica na parte posterior, né, do globo ocular, a córnea e o cristalino eles vão se adaptar e vão levar esse foco até a retina. Tá? A córnea ela vai ter muito mais poder de convergência do que o cristalino. Tá? A córnea ela vai ter 42 dioptrias e o cristalino vai ter 18 dioptrias. O que vai ser a dioptria? A dioptria é uma unidade que a gente usa para ver o nível, né, o poder de convergência, o poder de refração dessas estruturas. Então, a córnea ela tem muito mais dioptria, né, do que o cristalino. O nosso olho vai ter no total, então, 60 dioptrias de poder, né, de poder nessas duas estruturas. Então, a gente vai somar a dioptria da córnea e a dioptria do cristalino. E aí a gente vai ver, né, essa questão, a gente vai ver o poder do nosso olho, né, de fazer essa convergência, de fazer essa refração, tá? Bom, então, falando da dioptria, eu falei que a dioptria é a unidade que a gente vai usar para avaliar o poder de refração, tá? Tanto na córnea, tanto no cristalino. É importante mencionar também que quando a gente tem uma alteração desse poder, né, de refração, a gente vai ter algumas das doenças que eu mencionei, né? Hipermetropia, é, ambliopia, né, presbiopia, então sempre relacionado a essa dioptria aí, né? E para calcular a dioptria a gente faz 1 dividido pela distância focal em metros. Então, por exemplo, eu tenho 1 dividido por, não sei, por 1 metro, né? Então a gente faz 1 dividido por 1, tá? Basicamente. E aí é uma dioptria, tá? Então, é assim que a gente calcula a dioptria e a gente já viu, né, que os que são mais relevantes é a córnea e o cristalino. Bom, então voltando de novo, quais são as doenças, os erros de refração mais comuns? É a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, a presbiopia e a ambliopia, tá? São 5. E aí, o que a gente vai fazer? Quando o paciente chegar apresentando algum erro de refração, a gente vai fazer o teste de visão com ele da tabela de Snellen, que eu vou mostrar qual é a tabela. A gente vai fazer a motilidade do olho, ou seja, vai falar para o paciente mexer, né, o olho, mexer é, a questão, né, da sua visão, para a gente avaliar também a parte motora dos pares craniais 3, 4 e 6, né, que é o oculomotor, o troclear e o abducem. E também a gente vai ver também a questão da acomodação do olho. O que é isso? Acomodação eu falei na anatomia também,
é o poder da adaptação do cristalino, né? Então, o cristalino ele vai se adaptar, ele vai, por meio ali dos processos ciliares, né? Vai fazer essa adaptação e aí a gente vai ter essa acomodação do olho. Se o paciente tiver com uma acomodação do olho ruim, a gente pode já pensar em uma presbiopia, que eu vou mencionar, vou explicar certinho o que é a presbiopia, tá? Bom, os sinais e sintomas mais frequentes relacionados à parte dos erros de refração são a baixa acuidade visual, claro, que o paciente não vai estar conseguindo receber esse foco, né, com a parte da refração, não vai estar tendo uma refração correta. Dor de cabeça do final do dia, fadiga ocular depois de um esforço, então o paciente ele vai e tenta ler alguma coisa, depois ele se sente muito cansado, sensação de peso no olho, visão dupla de baixo contraste e as astenopias. Né? As astenopias elas são sintomas inespecíficos, como ardência, lacrimejamento, e, enfim, vai ser sintomas inespecíficos, né? Essa astenopia. Bom, essa é a tabela de Snellen, então, a tabela de Snellen que a gente usa para fazer, né, esse teste de visão do paciente. Aqui a gente tem os valores, né, 20, 200, 20, 100, 20, 70. Esses valores aqui indicam a relação de pés, né, distância em pés. A gente... É porque nos Estados Unidos é assim, né, nos Estados Unidos tem essa questão dos pés e como a gente imita muito os Estados Unidos, a gente também tem essa forma, né, de 20, 200 pés. Para a gente ver a porcentagem da visão, a gente faz 20 dividido por 200, por exemplo, 20 dividido por 100, 20 dividido por 70, e ver qual é a questão da porcentagem, tá? Essa é a porcentagem, a gente vê qual é a porcentagem da visão do paciente em relação da tabela de Snellen. Bom, agora outro dado importante é acerca da emetropia e a ametropia. Bom, o que são isso? A emetropia é uma pessoa emétrope, né? Uma pessoa que tem essa emetropia, ela é um paciente sem problemas de acomodação, sem problemas de convergência e não tem erros refrativos. Então, é uma pessoa que não precisa usar óculos, entre aspas, né? Não por esse motivo. Então, a emetropia é um paciente meio que saudável, tecnicamente falando, né? Em relação à questão da refração. A ametropia vai ser o paciente com um dos erros refrativos. Então, o paciente com ametropia está relacionado com os erros refrativos, né? O poder de convergência, problemas com acomodação. E aí a gente entra de novo nas cinco patologias que eu já disse, né? Que é a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e ambliopia. Bom, agora eu vou explicar cada uma delas individualmente, tá? Bom, a hipermetropia vai ser quando o foco que a gente tem ele vai atrás da retina, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, a hipermetropia a gente tem um foco aqui, aí passa pela da parte do cristalino, do cristalino e também a sua relação com a córnea, né? Então passa aqui o foco, porém o foco por algum motivo, né? Ele passa, né, da retina. Então essa é a hipermetropia. Nossa, eu escrevi hipermetrofia. É hipermetropia, tá? Então vai passar, né, da questão da retina. Normalmente, as pessoas que têm hipermetropia, elas podem ter duas causas, né? Ou as duas juntas, né? Que é o olho pequeno, ou seja, o olho vai ser mais pequeno do que o normal. E aí o que seria o foco no lugar ideal passa a ser o foco mais depois, né? Da retina, né? É uma... Então, tipo assim, é um olho mais pequeno, né? Então vai, né? Anatomicamente falando, o olho mais pequeno ele pode causar essa hipermetropia. Além disso, córnea plana também, né, pode fazer com que a gente tenha um descenso aí do poder de convergência, né, de refração sobre a córnea e, e diminuir de
E aí vai fazer com que diminua essa diometrias, né? Dibiometrias. Dioptrias, tá? Então vai diminuir a dioptria, né, dessa relação, e aí pode causar esse problema aí de hipermetropia, tá? E, e aí é isso. A miopia, então, vai ser quando a retina ela vem antes, o foco vem antes da retina, né? Como nesse caso aqui. Então o foco ele não chega até a retina, tá? E aí as causas vão ser diferentes da hipermetropia. O olho pode ser muito grande ou a córnea pode ser muito curva, aumentando a dioptrias, tá? Para o tratamento a gente vai usar lentes divergentes e nesse caso aqui a gente vai usar lente convergente, tá? E aí essa pessoa vai enxergar mal de longe e vai enxergar bem de perto. O astigmatismo não tá relacionado necessariamente com a questão da distância, né, do foco em relação à retina. Porém, ela vai estar relacionada com a córnea em si, porque às vezes a córnea ela pode ter modificado de tamanho em um dos seus meridianos. Então, às vezes ela está mais achatada, parecendo uma bola de futebol americano, por exemplo. E aí a gente vai ter problemas nessa parte focal. A gente pode ter mais do que um foco, né? Causando astigmatismo, tá? O tratamento a gente vai usar as lentes cilíndricas, tá? A presbiopia, ela está relacionada normalmente com a idade, que nem eu falei. Então, a presbiopia, ela está relacionada mais com a alta idade, com aqueles pacientes que têm a maior idade, né? Então, eles são mais propensos a ter presbiopia. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma incapacidade do cristalino de não conseguir fazer a acomodação correta, né? Então, o cristalino ele faz a acomodação, faz a acomodação, faz a acomodação, porém, com o tempo, né? E com os processos ciliares e tudo isso, a zonolodizina e tudo isso, a gente consegue ter uma... Infelizmente, né? O paciente não consegue fazer essa acomodação de forma correta. E a ambliopia, ela é uma doença, né? Que é uma patologia que ela normalmente acomete crianças, né? E o que é isso? A ambliopia, o olho do paciente, ele está anatomicamente perfeito, tá? Tanto na parte da miopia, hipermetropia, tudo está correto. Porém, o que acontece? Às vezes o paciente, ele tem o estrabismo ou a anisometropia, que é problemas na parte da refração de um lado só, né? E aí o paciente, o sistema nervoso, enfim, começa a usar somente um olho. E o outro olho ele não se desenvolve. Então, um olho ele vê tudo, né? Ele consegue ver perfeitamente, e o outro olho ele não utiliza. E aí causa a ambliopia, né? E aí um olho ele fica meio que inusual, né? E ele não se desenvolve esse olho. Para a gente tratar esse olho, a gente precisa colocar um tampão no olho bom dele, porque aí o olho ruim dele vai começar a ser estimulado, né? E aí ele vai conseguir ver melhor, né? E aí esse tratamento só pode ser feito até os 7 anos de idade, esse com o uso do tampão, né? Então, depois disso aí a gente não tem mais o que a gente fazer, né? Porque aí o olho já está totalmente desenvolvido e aí não tem como mais a gente tentar desenvolver aquele olho ruim. Então, aqui, por exemplo, a ambliopia vai ser quando, ó, o paciente ele olha só com o olho, ó, a gente tem o feixe de foco, né, aqui, bate na retina, consegue formar a imagem, porém o outro olho, ó, ele não desenvolve, tá? E a mesma coisa, e aqui, né, a pessoa normal, ela pega os dois lados, bate na retina, na fóvea, né, a parte mais central da retina, eu falei sobre ela também, e aí forma, né, a imagem. Então, a ambliopia, a gente precisa tratar, a gente coloca um tapão nesse olho aqui, e esse olho aqui começa a se desenvolver, né? E aí começa a formar a imagem aqui também, e aí depois a gente tira, e aí a gente vai estar mais, né, com o olho mais regulado, por assim dizer, tá? E a correção dos erros refrativos, normalmente a gente usa óculos, né? Aí vai depender muito das lentes. Tem lentes convergentes, divergentes e cilíndricas. As cilíndricas é usadas no astigmatismo. A divergente normalmente é usado na parte da miopia e a convergente é usado na hipermetropia. Uso de lentes de contato, cirurgia refrativa, né? A gente pode fazer aquela cirurgia que a gente
corrige, né, de forma cirúrgica a parte do olho, e as lentes intraoculares, né? E é isso. Esses aí são os erros de refração, tá?